Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um grandioso evento para a nossa cidade. Antes de darmos início aos trabalhos, o cerimonial da Câmara informa que esta sessão terá sua primeira transmissão na próxima quarta-feira, às 21h30, pela TV Câmara Osasco, canal 7 da operadora NET Digital e canais 9 ou 16 da operadora Cabo NET. Com reprises durante a próxima semana, consulte os horários em nosso portal. Para assistir pela internet, o evento estará disponível a partir da próxima quarta-feira e poderá ser acessado a qualquer momento no endereço osasco.sp.leg.br, repetindo, osasco.sp.leg.br. Informamos que a Câmara Municipal de Osasco, valorizando o civismo de nossa cidade, executa em todas as solenidades o hino de Osasco logo após o hino nacional. Acompanhe a letra do hino na cartilha que foi distribuída pelo cerimonial da Câmara e dentro de poucos instantes daremos início à sessão solene. Obrigado. Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Osasco tem o prazer de acolher a todos na Igreja Presbiteriana Independente e aos nossos telespectadores que acompanham a programação da TV Câmara Osasco. Para iniciarmos a sessão solene, a outorga de medalha Antônio Raposo Tavares e diploma Cidade de Osasco ao reverendíssimo pastor Sinésio Pereira Lima Filho, atendendo ao disposto no edital de convocação número 14 de 2015 e ao decreto legislativo número 19 de 2014, de autoria do vereador Rogério Silva, temos a honra de convidar para dirigir o trabalho da cerimônia o nobre vereador da Câmara Municipal de Osasco, o senhor Rogério Silva. Convidamos para secretariar os trabalhos o senhor Wisney Martins Gurupi, neste ato, secretário ad hoc. Convidamos para que façam parte da mesa diretora dos trabalhos as seguintes personalidades. Reverendíssimo pastor Paulo César de Souza, presidente da Igreja Presbiteriana Independente e genro do nosso homenageado. Excelentíssimo senhor Marcos Martins, deputado estadual. Senhor Marcos Arruda, vereador da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Osasco. Reverendíssimo pastor Sinésio Pereira Lima Filho, nosso homenageado. Agora, antes de anunciarmos a presença dos demais convidados, deixemos aplausos para o final da leitura. Agradecemos, em nome da Câmara Municipal de Osasco, a presença da senhora Dilene Silva, esposa do vereador Rogério Silva. Agradecemos também a presença dos familiares do nosso homenageado, senhora Sueli de Ávila Lima, esposa, senhora Orlando de Souza, mãe, senhora Lilian de Ávila Lima Souza, filha, diácono Samuel Ávila Lima, filho, diaconisa Juliana Lima, nora, senhor Gerson Pereira Lima, irmão, senhora Maria Fernanda Lima, cunhada, e Pedro Henrique Lima Souza, neto. Agradecemos também o reverendíssimo pastor Silas Rissardi, da Igreja Presbiteriana Independente da Viliara, reverendíssimo pastor Alessandro Richer, acompanhado de sua esposa, a senhora Gisele Rosa da Silva Richer, Igreja Presbiteriana Independente de Abaquara. Agradecemos a presença do Conselho da Igreja Presbiteriana Independente da Vila São José. Agradecemos também, acabou de chegar, os familiares do nosso homenageado, senhor Célio Trindade Ávila, cunhado, Letícia Ávila, sobrinha, senhora Palmira Lima de Ávila, sogra, senhor Samuel Trindade de Ávila, sogro, reverendíssimo pastor Elias Soares Henriger, acompanhado de sua esposa, a senhora Elda Cristina Godinho de Lima, da Lima Henriger, Igreja Presbiteriana Independente do Jardim Bonança. Reverendo Sérgio Pereira de Souza, Igreja Presbiteriana Independente da Viliara. E agradecemos a presença dos presbíteros, diáconos, diaconisas e membros da Igreja Presbiteriana Independente. Façamos agora uma saudação a todos os anunciados.
Neste momento, convidamos para a abertura oficial dos trabalhos o senhor presidente neste ato, o vereador Rogério Silva. Muito boa noite a todos. Senhoras e senhores, rogamos aos demais que, mesmo em seus lugares, se sintam como componente da mesa diretora. Declaro aberto a primeira sessão sobre a proteção de Deus. Iniciamos os trabalhos. Convidamos todos os presentes para que, em posição de respeito, cantemos o hino nacional e, em seguida, o hino do município de Osasco. Unidos, mil sonhos, gestaremos no sul do querer. Como ontem, vitória dos tempos, faz o hoje feliz florescer. É Osasco cantando a história, as glórias de um povo em ação. O movimento dos autonomistas e fomos que a vista dá no coração.
Osasco brilha na América do Sul. Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul. Osasco trilha os corações do porvir. Do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser Brasil. Do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser Brasil. De mãos dadas, cultura e raças se emaranham no mesmo querer. E do sonho se fez a cidade que hoje se orgulha de ser Osasco, cidade e trabalho, bandeira e um povo em ação, unido na fé e esperança, brasão da vitória do sim sobre o não. Unido na fé e esperança, brasão da vitória do sim sobre o não. Osasco brilha na América do Sul. Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul. Osasco trilha os corações do porvir. Do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser Brasil. Do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser Brasil. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do edital de convocação de número 14 de 2015, de decreto legislativo de número 19 de 2014 e das correspondências recebidas. Vamos começar, então. Edital 14/2015. Edital de convocação 1415. Jair Assaf, presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco, do Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve convocar os senhores vereadores para comparecerem à sessão solene e outorga de medalha Antônio Raposo Tavares e diploma Cidade de Osasco ao reverendíssimo pastor Sinésio Pereira Lima Filho, a realizar-se no dia 30 de maio de 2015, às 19 horas, na Igreja Presbiteriana Independente, IPI, situada na Rua Francisco Aro Alaminos, 507, Vila São José, Osasco, Estado de São Paulo, atendendo ao decreto legislativo 1914, de autoria do vereador Rogério Silva. Publique-se e cientifique-se. Câmara Municipal de Osasco, 10 de abril de 2015, Jair Assaf, presidente. Decreto Legislativo 1914. Antônio Aparecido Toniolo, presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco, do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 17, do inciso 6º da Resolução 12, de 12 de dezembro de 1994, e de acordo com o que lhe foi liberado em 12 de junho de 2014, na conformidade do projeto de decreto legislativo número 6 de 2014, processo 2087-2014, de autoria do nobre vereador Rogério Silva, decreta e promulga o seguinte decreto legislativo. Dispõe sobre a concessão de medalha Antônio Raposo Tavares e diploma Cidade de Osasco ao reverendíssimo Sinésio Pereira Lima Filho. Artigo 1º. Ficam concedidos a medalha Antônio Raposo Tavares e o diploma Cidade de Osasco ao reverendíssimo Sinésio Pereira Lima Filho pelos relevantes serviços prestados à comunidade osasquense. Artigo 2º.
As despesas decorrentes com a execução do presente decreto legislativo correrão por conta de dotação própria constante do orçamento vigente. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões Tiradentes, 12 de junho de 2014. Assina Antônio Aparecido Toniolo, presidente. Senhor presidente, correspondências recebidas. Bom dia. Na impossibilidade de comparecer ao evento de outorga de medalha Antônio Raposo Tavares e diploma Cidade de Osasco, reverendíssimo pastor Sinésio Pereira Lima Filho, no dia 30 de maio de 2015, o tenente-coronel Malveira, comandante do 14º Batalhão de Infantaria Leve, Regimento Raposo Tavares, agradece pelos convites e formula votos de pleno êxito e sucesso no evento. Atenciosamente, Tenente Haddad. Caro reverendo Sinésio Pereira Lima Filho, venho informar, através desse, que não será possível participar do evento da entrega da medalha Antônio Raposo Tavares e do diploma Cidade de Osasco ao amigo e reverendo. Obrigado e parabéns ao digníssimo reverendo Sinésio Pereira Lima Filho. Quem assina é o diretor-presidente do jornal Gazeta Evangélica, Luiz Antônio Torquato. São essas as respostas e as correspondências recebidas, senhor presidente. Quero aqui agradecer aqui ao secretário Wisner Martins por ter lido todas as correspondências, mas eu quero aqui já também quebrar aqui um pouquinho o protocolo e cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Para mim aqui é motivo de muita alegria estarmos aqui para homenagear uma pessoa tão linda, tão maravilhosa e de um coração tão grande que vem ajudando essa cidade de uma forma diferenciada. Então, aqui, em nome aqui do nosso deputado estadual Marcos Martins, eu quero aqui também cumprimentar toda a mesa diretora. Convido o pastor Marcos Arruda, que foi vereador da 10ª legislatura da cidade de Osasco, para fazer uso da palavra. Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor. Cumprimentar aqui a mesa, cumprimentar o vereador Rogério Silva, que é o propositor dessa comenda, dessa homenagem. Cumprimentar também o Wisner, nobre reverendo Paulo César, e o nosso sempre vereador, agora deputado Marcos Martins. O Rogério teve o privilégio de promover essa honraria ao reverendo Sinésio. E ao pesquisar a história da cidade, nos deparamos com muitos anônimos que contribuíram e contribuem para a nossa cidade, e para que a nossa cidade seja um lugar cada vez melhor de se morar. E um desses anônimos é o pastor Sinésio. E o vereador Rogério Silva, que é crente, filho de pastor, casado e pai de uma grande prole, casado com a Dirlene, 5 filhos. E ele leu na Bíblia o seguinte: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Está lá em Esther 6,6. E honrar quer dizer o quê? Honrar quer dizer observar, poupar, respeitar, reverenciar, agradar, encantar, se interessar. E lá em Romanos 13:7, reverendo Silas Lissardi, está escrito: deem a cada um o que lhe é devido. Se honra, honra. Em 1 Timóteo 5,17 está escrito: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Romanos 12,10 diz: prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. E para a igreja ele diz, em 1 Coríntios 12,26, quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Em Efésios, diz para Lilian, para o Samuel e para todos nós: honra teu pai e tua mãe, que esse é o primeiro mandamento com promessa. E eu estava vendo as qualidades de
de um homem de Deus. E que essas qualidades a gente vê no reverendo Sinésio: honesto, bondoso, justo, sincero, amigo, submisso, tratável, manso, cheio do Espírito Santo, fervoroso, motivado, disposto e ousado. Reverendo Sinésio é casado com a professora Sueli, pai da Lília de Samuel, avô do Pedro, e sogro do reverendo Paulo César e da Juliana, que inclusive faz aniversário hoje. Parabéns. Sinésio é pastor, teólogo, bancário, implantador de igrejas, professor, músico, líder, cidadão e, acima de tudo, peregrino e forasteiro. Isto significa, reverendo Sinésio, que neste mundo não é a nossa casa. E eu li uma história nessa semana que me chama a atenção e eu quero falar aqui com vocês. A história de um casal de missionários que, ao voltarem para casa, após 50 anos, servindo a Deus em outro país, e durante a viagem de volta no navio, eles vieram imaginando como seriam recebidos e que tipo de honra receberiam dos seus familiares e amigos. E já que dedicaram praticamente a vida toda a serviço do reino de Deus, quando o navio se aproxima do porto, eles viram muitas bandeiras, banda, fanfarra e uma festa preparada. Então eles pensaram: eles estão prontos para nos receber de volta, que alegria. Só que quando saíram do navio, depois de um bom tempo, já que estavam na terceira classe, viram os papéis coloridos espalhados pelo chão, e já não havia mais banda nem pessoas. E diante de todo aquele silêncio, comentaram: a festa deve ter sido para aqueles homens de terno, os políticos do navio. Vamos embora. Então foram para casa. Cansados, não havia ninguém para esperá-los, nenhuma recompensa sequer pelo trabalho. Então o marido saiu frustrado, dizendo à sua esposa: eu vou dar uma volta. Pergunta para Deus se é isso que Ele tem para nos dar depois de 50 anos de ministério. Aquele homem saiu para andar, andou, e ao voltar encontrou a esposa mexendo em alguma coisa na pia. Ele entrou e perguntou à mulher: então, falou com Deus? Se é isso que Ele tem para nos dar ao chegarmos em casa, depois de 50 anos de vida dedicados ao ministério? E a mulher, sem virar-se, simplesmente disse: falei. E ele: e então, o que é que Deus disse? E ela disse: Deus disse que nós ainda não chegamos em casa. Em Filipenses 3,20, reverendo Sinésio, diz que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus. A nossa gratidão hoje a nosso Deus, pois nos deu o privilégio de sermos contemporâneos a homens como o Senhor. Num mundo cheio de hipocrisia, de falsidade, de imoralidade, de indecência e de corrupção, Ele nos presenteia com esses verdadeiros anjos disfarçados de humanos, como o reverendo Sinésio. E a homenagem é para o Senhor, pastor Sinésio, mas a bênção é para a cidade de Osasco, que atrai sobre si as bênçãos de Deus que estão sobre a sua vida. Porque o Rogério Silva, que é vereador e propõe esse título, descobriu em Mateus 10:41. Quem recebe, quem honra um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. A Câmara Municipal honra o senhor. Não sei se por gratidão ou por interesse. Porque ela tem interesse que as bênçãos que estão sobre a sua vida recaiam sobre a cidade de Osasco. Parabéns ao vereador e parabéns ao reverendo. Muito obrigado, pastor Marcos Arruda. Convido ao pastor Paulo César de Souza, presidente da Igreja Presbiteriana Independente, aqui da Vila de São José, a fazer uso da palavra.
Boa noite a todos, na graça e na paz de Jesus, amém? Saúdo a mesa diretora, vereador Rogério, excelentíssimo deputado Marcos, demais membros, Marcos, que é o nosso grande amigo aqui em Osasco desde que chegamos. Irmãos, nós estamos reunidos aqui nesta noite para homenagear um legítimo cidadão de Osasco. Afinal de contas, o reverendo Sinésio é nascido em Osasco, e ainda mais no coração de Osasco, na Avenida dos Autonomistas. Né? Então, nós estamos diante de alguém que tem uma história ligada a essa cidade. Característica, foi colonizada por... A grande massa colonizadora de Osasco foram os italianos. E nós estamos diante de um descendente de um colonizador, de um italiano. Reverendo Sinésio, a família Carra veio da Itália. Tio Gerson, irmão do reverendo Sinésio, né? Irmão mais velho, né, Gerson? Irmão mais velho do reverendo Sinésio. E toda a família descende de italianos, como grande parte de Osasco, porque, afinal de contas, nós fomos colonizados pelos italianos. Mas nós estamos aqui nesta noite para homenagear esse homem que, durante toda a sua vida, honrou o município de Osasco. Aqui ele nasceu, estudou, criou a sua família e desenvolveu e mantém o seu ministério. E é sobre esse ministério, é por causa desse ministério, que nós estamos reunidos aqui nesta noite. Porque, afinal de contas, foi como pastor de almas, de vidas, de pessoas, que o reverendo Sinésio se destacou aqui na nossa cidade. O reverendo Sinésio sempre foi o pastor que gostou de estar junto das pessoas. Quando nós saímos do seminário, nós ouvimos muito pregações falando sobre pastores segundo o coração de Deus. E agora, depois de mais de 30 anos de ministério, nós encontramos, e nós podemos falar, que nós encontramos um pastor segundo o coração de Deus. O reverendo Sinésio nunca se preocupou com o seu próprio sustento. Uma das características do seu ministério foi sempre abrir mão do sustento pastoral nas igrejas que passou. Mesmo igrejas que tinham condição de pagar. Quando essas igrejas tinham essa condição, ele mandava o dinheiro para missões. E uma das marcas do ministério do reverendo Sinésio, que ele sempre comenta, é que ele sempre optou pelas igrejas mais pobres, pelas igrejas sem condições. Mesmo quando convidado para igrejas que aos olhos humanos encheriam mais a vista, que daria mais status, o reverendo Sinésio, nessa situação, sempre optou por aquelas igrejas que precisavam de um pastor para cuidar. Isso é um exemplo de vida para nós. Isso é um exemplo de vida para o nosso ministério. Um homem que construiu a sua família. 39 anos de casado agora em julho. 2 filhos, um neto. E uma das coisas que chama a atenção, eu estou nessa família há 12 para 13 anos, né? E uma das coisas que chama a atenção, por onde nós passamos, é como as pessoas admiram a família do reverendo Sinésio. Isso também é exemplo para nós. Porque o pastor tem que pastorear a sua casa. O pastor tem que cuidar da sua família. Em primeiro lugar, ele pastoreia o seu lar. E aí o reflexo desse pastoreio, ele se dá também na igreja. E quando nós falamos de igreja, nós temos que lembrar de como esse homem é querido pelas igrejas onde ele passou. Na jubilação dele, que aconteceu há um ano atrás, a nossa primeira igreja, ficaram pessoas em pé. Para os irmãos terem uma ideia, no meu casamento, na festa de casamento, que ele fez questão de convidar todas as igrejas que ele pastoreou, tinham quase 600 convidados participando da nossa festa. Ainda bem que não fui eu que paguei, foi ele. Mas tudo isso mostra para nós um homem que sempre se dedicou ao reino de Deus e sempre se preocupou com a cidade de Osasco. São inúmeros os exemplos do pastor Sinésio envolvido em projetos sociais, envolvido com distribuição de alimentos, envolvido com um trabalho nas favelas, nas áreas livres da cidade, para levar o evangelho e também levar o pão para cada uma daquelas pessoas. Por isso, quando nós nos reunimos aqui nessa noite, nós temos que dizer que Deus possa sempre nos dar a capacidade de sermos como esse homem que está aqui. Paulo disse, numa das suas cartas, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo.
E eu, ao olhar para o reverendo Sinésio, eu entendo que aqui está um homem que nós podemos e devemos imitar na sua vida e no seu ministério. Parabéns, reverendo Sinésio. Que Deus o abençoe. Antes da sequência na cerimônia, eu quero aqui agradecer a presença do pastor Roberto Mango, da Igreja Presbiteriana Independente do Jardim Califórnia. Também registrar a presença também do senhor Alvide Fernandes, que é assessor da nossa amiga companheira vereadora Mazé. Deus abençoe a sua presença aqui também. Agradecer a presença também do pastor Givanildo Bernardo dos Santos, representando o pastor Gerson Correia de Lacerda, da Igreja Presbiteriana também, de Presidente Altino. Convido o nobre deputado estadual, Marcos Martins, para fazer uso da palavra. Eu quero cumprimentar a todos, muito boa noite, uma satisfação muito grande estar aqui, nesse momento tão relevante que é essa homenagem ao meu amigo Sinésio, reverendo Sinésio. Quero cumprimentar aqui o Rogério pela iniciativa, parabéns, merecida, tão merecida, porque é uma pessoa tão querida de todos que o conhecem aqui na nossa querida cidade. Marcos Arruda, que foi colega, somos vereador na mesma cidade. Paulo, que é o reverendo responsável por esta igreja. Eu gostaria de, em seu nome, cumprimentar outros pastores que, porventura, estão aqui, certamente, vejo aqui alguns, presentes aqui, acompanhando esta homenagem. E o Sinésio, em nome dele, eu cumprimento a todos, pelo seu trabalho, mas a todos que recebem a sua dedicação, o seu carinho, que tem feito a cidade de Osasco, aqueles que participam da igreja presbiteriana independente, mas também a sua relação fraterna que você tem com toda a população. Por isso, quero deixar um abraço fraterno e cumprimentar a todos por estar presente e nós por termos aqui valorizando e prestigiando essa homenagem que o nosso querido Sinésio recebe, nosso verendo. Muito obrigado. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos dizeres do diploma Cidade de Osasco a ser entregue. Câmara Municipal de Osasco, Estado de São Paulo. A Câmara Municipal de Osasco, de acordo com o Decreto Legislativo 19 de 2014, confere ao reverendíssimo pastor Sinésio Pereira Lima Filho o diploma Cidade de Osasco, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município. No município de Osasco, 30 de maio de 2015. Assinam Jair Assaf, presidente. Rogério Antônio da Silva, autor proponente. Maria Josefa Varão, a nossa primeira secretária. E Dória de Arruda, diretora secretária. Chegando à razão desta cerimônia, convido os demais membros da mesa diretora para que, juntamente com esta presidência, condecoramos a medalha Antônio Raposo Tavares e fazemos a entrega do diploma Cidade de Osasco ao pastor Sinésio Pereira Lima Filho.
E é com muita honra, com muito orgulho, com muito prazer que eu convido para fazer o uso da palavra o nosso homenageado pastor Sinésio Pereira Lima. Quero aqui aproveitar antes do reverendo falar, agradecer a presença do inspetor Maidana, comandante Paulo Siqueira, da Guarda Municipal de Osasco. Deus abençoe a sua presença. Caríssimos irmãos e amigos, paz seja convosco. É uma satisfação muito grande, uma emoção gostosa, poder estar aqui, recebendo o carinho de todos vocês. Eu quero, antes de mais nada, agradecer ao nosso Pai Celestial, que é aquele que tem nos mantido, é aquele que tem nos conservado e tem nos auxiliado de todas as maneiras. Ele é o autor e consumador da nossa existência, da nossa fé. E louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Agradeço a mesa que propôs, quem aprovou. E eu gostaria que vocês levassem o abraço à Câmara Municipal e a nossa gratidão. E estamos felizes com vocês. Tenho orgulho de ser osasquense. Tenho expectativa e tenho esperança de que nós vamos passar por esta tribulação que o Brasil está passando e que nós vamos ser vencedores. Eu creio Amém. Nisso. Eu creio. O povo brasileiro é um povo sofrido, mas que é um povo aguerrido. E isso faz com que nós, confiando em Deus, tenhamos a esperança de vencer, superarmos as dificuldades. O mundo todo passa por problemas e dificuldades, mas eu não perdi a esperança. Eu creio que nossos políticos, tem muita gente boa lá, tem muita gente séria e tem muita gente responsável e com o interesse de melhorar e de sair dessa crise. E assim como nós saímos de outras crises, nós vamos sair dessa também. Amém. Então não vamos nos desanimar, não. Vamos olhar para o alto, para o nosso Deus que é autor e consumador de todas as coisas. E vamos em frente. Os desafios são grandes, mas nós somos mais do que vencedores por Jesus Cristo que nos amou. Eu, antes de falar qualquer coisa, me deram 10 minutos. Eu vou ser breve. Talvez menos de 10. Às vezes passa 1 minuto, 2 aí, mas vocês aguentam as contas aí. Eu tenho que agradecer algumas pessoas, né? Porque esta homenagem é feita a mim, mas a herança vem lá de trás, né? A herança vem lá de trás. Meus pais foram pessoas maravilhosas. Meu pai, Sinésio Pereira Lima, minha mãe, Ana Carra de Lima. Muita coisa boa eles nos ensinaram, a mim e a meus irmãos. A honestidade, o amor a Deus. E algo que minha mãe tinha de muito especial, que ela nos legou, o amor. E minha mãe, quando eu fui para o seminário Instituto Bíblico Nazareno, em 1967, eu tinha 17 anos. Minha mãe disse uma coisa para mim. Uma pessoa que tinha a 2ª série do ginásio,
mas que com uma sabedoria extraordinária. Ela disse assim: filho, se algum dia você tiver que optar, olha só, irmão, se você um dia tiver que optar em ser enviado e trabalhar, você optar por uma igreja rica e uma igreja pobre, faça a opção pela igreja pobre. E aquilo lá eu gravei, e eu cresci no presbitério de Osasco, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E eu aprendi muito com as igrejas pobres, com as igrejas pequenas, as igrejas de bairro. As outras também nos amam. Eu cheguei a pastorear a igreja grande também. Mas todas me amam, graças a Deus, e eu amei todas também de igual modo. Mas parece que a igreja pobre é aquela que mais precisava de mim. E eu tomei esse passo no ministério para dedicar minha vida, de coração, de alma. E eu sou muito feliz, estou feliz com Jesus e feliz no ministério. Porque durante todo esse tempo, eu recebi muito carinho, muito amor dos irmãos. Lutei muito, sabe? Lutei muito para que a minha situação financeira também não viesse faltar no sustento do meu lar. E na mocidade, quando eu estava começando os estudos, lá no Seminário Independente, eu vi uma mensagem do reverendo Silas Rissardi, lá em Bauru, lá em Iacanga. E lá o reverendo Silas falou de 4 pontos da cruz. Diz que a felicidade, ela estaria assim ligada. A pessoa não pode dar muito para uma coisa e deixar a outra. Tem que haver um equilíbrio. Então ele disse sobre Deus, a família, trabalho e a diversão. É isso mesmo, não é, reverendo Silas? E a Sueli estava lá comigo já, nós éramos recém-casados. E nós tomamos essa palavra lá, aquele sermão, uma noite de acampamento, e lutamos, né? Lutamos para que eu queria um trabalho que eu pudesse trabalhar meio período para sustentar minha família e não haver necessidade da igreja. Eu respeito as igrejas que sustentam seus pastores, e eu honro essas igrejas também. Eu honro essas igrejas. Digno é o trabalhador do seu salário. Está escrito lá na palavra de Deus, não é? Mas eu e a Sueli, a minha esposa, 39 anos casados, 54 anos juntos, porque teve 5 de namoro e noivado. E alguém, desculpe, 54, não, 44. E é quem está do meu lado aí, caminhando comigo todo esse tempo, né? Todo esse tempo, desde que a conheci, trabalhando com crianças, e eu me envolvi, e foi muito gostoso, e nós nos entendemos a vida toda. Sueli foi lecionar, e eu fui também dar aula no começo, depois prestei concurso no Banespa, entrei, e eu consegui fazer um ministério assim, dando tempo para o trabalho, tempo para a minha família, e tempo para a igreja, e tempo para o nosso lazer também. Não foi fácil, não foi fácil. Dão licença. Eu tenho tremor de família, viu, irmãos? Não se preocupem com o meu tremor, não. E nós conseguimos com muito sacrifício, educar nossa filha, sustentá-la nas escolas, na faculdade, no curso de aperfeiçoamento, no mestrado. Samuel
também na escola, na FEI, e agora no campo, e no casamento de ambos. Eu consegui dar um apartamento para cada um deles, irmãos. Trabalhando no Banesp e a Sueli lecionando. Mas tudo isso veio de Deus. Deus nos deu assim coisas maravilhosas. E nunca nos faltou. Hoje eles é que têm condições de dar para nós, não é? Mas eu vou dizer um segredinho para vocês. Eles ainda dependem da gente, sabe? Meus irmãos, eu sou feliz com Jesus, sou feliz com os irmãos, como eu sou amado, meu Deus. A igreja me ama, eu sou muito feliz por isso. E eu agradeço a Deus. Meus irmãos, o Gersão está aí, o outro viajou, a caçula eu não sei se chegou, meus sobrinhos aqui também, tenho sobrinhos maravilhosos, pastores também, e a igreja Vila São José e as demais igrejas pelas quais eu passei, né? São várias igrejas. E eu estou muito feliz. Eu posso dizer, como o apóstolo Paulo, eu estou terminando a carreira, combati o bom combate. Não, terminando ainda tem alguns anos, né? Combati o bom combate. Estou caminhando na minha carreira. E guardei a fé. Glória a Deus por isso. Agora, irmãos, a minha palavra é lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, no versículo 5º. Um versículo só eu quero ler para os irmãos. Foi assim, João Batista iniciou seu ministério, e segundo o próprio Jesus, João Batista foi o maior que teve, nascido de mulher. Não teve ninguém como João Batista. E João Batista deixou uns ensinos maravilhosos. E quando eu comecei o seminário Instituto Bíblico Nazareno, com 17 anos, meu irmão pastor Paulo, era pastor da igreja Nazareno, e eu fiquei 5 anos com ele lá. Eu fui estudar lá em Campinas. E eu tive uma matéria lá chamada A Vida de Cristo. E eu comecei, e eu jovem, né, adolescente para jovem ainda, eu me apaixonei muito por aquela matéria, A Vida de Cristo. E a introdução vinha justamente a pessoa de João Batista. E João Batista, quem era João Batista? A voz que clama no deserto. Está lá citado em Isaías. Eu tomava aquilo para mim. E naquela ânsia, eu pensava assim, João Batista veio como precursor de Jesus para anunciar sua primeira vinda. E eu, partindo para o ministério, eu vou anunciar a segunda vinda de Cristo. E eu pensei, eu quero ser como João Batista. Quero ser como João Batista. Mas João Batista teve um momento que ele foi para a prisão. Por quê? Porque ele denunciou os erros de Herodes. João Batista, ele enfrentou as pessoas ricas e os pobres, saduceus e fariseus. João Batista foi duro com eles, chamava eles de víboras. Víboras, vocês sabem o que é víboras? O que é, filha? Cobras, né? Serpentes, né? Raça de víboras, que vos induziu a fugir da ira vindoura. Essa era a palavra de João Batista. Com os militares, João Batista também traz uma palavra para eles, dizendo assim, vocês têm que ser honestos, não prejudicar ninguém, e serem felizes com o saldo, com aquilo que vocês ganham. João Batista era positivo. João Batista diz para os fariseus lá que eles deviam produzir frutos de arrependimento. Aquele que tem duas capas, doe uma. Assim também seja com o alimento.
E João Batista vai dando esses exemplos. E quando ele fala a respeito de Jesus, ele diz que ele não é digno de desatar a correia das sandálias do mestre, se humilhando. Então, era uma figura assim empolgante. Eu, começando os estudos, eu queria ser como João Batista. Só que João Batista, um ministério curto, quando enfrentou Herodes e o acusou, denunciou ele, Herodes mandou prendê-lo. Ele foi para a prisão e, posteriormente, ele vai ser morto. Foi decapitado. E eu, aquele afã, eu não tinha nem ideia daquilo que eu estava pretendendo. Mas, na prisão, João Batista teve também uma provação muito grande. Na prisão, ele sentiu a solidão, ele sentiu-se só, ele sentiu a distância, e ele mandou fazer uma pergunta para Jesus, porque ele ouviu dizer que Jesus estava operando milagres. Então ele faz uma pergunta para Jesus através dos seus discípulos, diz: vão lá, digam para o mestre, se a gente tem que esperar um outro, ou se é ele mesmo que vai, né? É ele aquele que nós esperávamos, ou vamos ter que esperar outro? Então Jesus Cristo dá esta resposta para ele: vão lá e digam para João. Está aí em Mateus 11:5. Olha só, irmãos. Jesus respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. O que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Meus irmãos, esta é a resposta de Jesus. Jesus podia dizer: sou eu. Será que seria suficiente? O coração de João Batista, se soubesse, recebesse uma resposta: sou eu mesmo, será que seria suficiente? Aquilo que ele estava sentindo dentro dele? Mas Jesus: vão lá e digam para ele aquilo que vocês estão ouvindo e vendo. E Jesus faz esta seleção de operações de milagres que estavam acontecendo porque Jesus estava operando. Meus irmãos, quem que é que tem que ser um modelo para nós? É Jesus. Porque Ele fala e Ele faz. E nós, na nossa vida, nós temos que fazer aquilo que nós falamos. Nós temos que viver aquilo que nós pregamos. Esse é o desafio. Não é fácil, não. Mas confiando em Jesus, tendo Deus na nossa vida em primeiro lugar, e nos submetendo, abrindo o coração, renunciando um monte de coisas, e amando o nosso próximo como a nós mesmos, nós podemos realizar muitas coisas para a glória de Deus. E essa é a nossa palavra de gratidão. E que Deus nos abençoe. Amém. Antes de dar sequência aqui na cerimônia, não poderia deixar de registrar aqui a presença da minha digníssima esposa, Dirlene Silva, minha companheira, minha amiga, minha ajudadora. A palavra do Senhor diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói. E a minha esposa, ela tem sido o meu alicerce. Então, que Deus possa te abençoar
que dizer para você, minha esposa viajou, ficou 17 dias fora, meus irmãos. Só o sangue de Jesus, viu, meu? Que sofrimento, viu? Eu não sabia que eu era tão dependente dessa linda esposa. Não sai de perto de mim, não. Te amo, viu? Cumprimentar aqui e registrar a presença também da Marli, esposa do nosso sempre vereador e pastor Marcos Arruda, amiga nossa, companheira de longas datas, Lourdes, que é a esposa do Grupo Pi Martins também, que está nos acompanhando hoje também, a Tânia, que é a esposa do Marcão, e a nossa assessoria, né? Toda a nossa assessoria, Zé Moura, Marcão e André, que está aí registrando todas as fotos aí. Que Deus abençoe a todos. Meus irmãos, nesta noite toda especial, quando da entrega da medalha Antônio Raposo Tavares e do diploma Cidade de Osasco ao amigo reverendo Sinésio Pereira Lima, filho, quero começar com o ensinamento de Isaías 52:7. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Irmãos, boas novas são notícias do Evangelho, que é completa, pois tem no centro de sua mensagem Jesus, chamado o Cristo. E nesta noite falarei de um homem que é um verdadeiro representante da mensagem de Cristo na terra. Quem é o nosso homenageado? Reverendo Sinésio Pereira Lima Filho, nasceu em Osasco em 18 de setembro de 1950. Casou-se em 17 de julho de 1976 com a professora Sueli de Ávila Lima. Tem 2 filhos, Lilian de Ávila Lima e Samuel de Ávila Lima. E é claro, um neto, carinhosamente chamado de Pedro Henrique Lima Souza. O nosso homenageado estudou o primário no grupo escolar Marechal Bittencourt e cursou no Colégio Estadual Antônio Raposo Tavares, popular Cenearte. Formou-se em 1970. Eu não era nem nascido. Ele trabalhou como inspetor de alunos por 5 anos no Ginásio Estadual Bela Vista, hoje Escola Estadual Vicente Peixoto. Além de pastor, o amigo reverendo Sinésio, se assim me permite de chamá-lo, é formado em matemática. O homem, irmãos, é bom de matemática. Graças a Deus. Ele ingressou no Banespa, antigo Banco de São Paulo, em maio de 1975 e aposentou-se em 2004. Mas não parou de trabalhar. O trabalho de salvar almas ficou ainda mais forte. E a sua vocação religiosa? Ele sempre foi um homem de Deus. Suas palavras de sabedoria e conforto eram e são distribuídas em todos os cantos. E para reforçar a sua vocação, formou-se em teologia em 1979, pelo Seminário de São Paulo da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E ele foi seminarista também e auxiliar dos pastores, reverendos Fernando, Jairo Jacob e Orlando Ferraz, de 76 a 79, enquanto eu corria no meio da igreja fazendo bagunça. Toda a cidade de Osasco foi abençoada pelo seu testemunho de vida. O nosso amigo pastoreou nos seguintes bairros de nossa cidade: Jardim Helena Maria, Jardim Piratininga, Vila São José, Quitaúna, Jardim Veloso, Jardim Califórnia, Jardim Novo Horizonte, Jardim Cipava e mais, no bairro do Rio Pequeno, São Paulo e na vizinha Carapicuíba. E para finalizar, pois o seu currículo é muito grande, meu Deus, ele foi presidente da mocidade na Igreja Presbiteriana Independente do Jardim Bela Vista. E para nossa alegria,
músico do coral Ângelos. Meus irmãos, devo confessar a minha felicidade por ter sido escolhido por Deus ser o autor dessas honrarias. Por tudo isso, acreditamos que ele é merecedor da medalha Antônio Raposo Tavares e do diploma Cidade de Osasco. Que a boa mão do nosso Deus possa continuar abençoando nossas vidas, e muito obrigado, pastor, reverendo, por me conceder essa oportunidade de homenagear o senhor. Convido a minha digníssima esposa a proceder à entrega de um buquê de flores, a professora Sueli de Ávila Lima, esposa do nosso homenageado Sinésio. Lindas. Convido também a irmã Mali para fazer a entrega de um buquê à minha digníssima esposa, Dirlene Silva. Chegou o momento de ouvirmos o coral. Convidamos o coral Filadélfia, que apresentarão os cânticos Maravilhosa, Graça e Um Só Rebanho. O nosso ministério sempre foi voltado à música, e nós não poderíamos deixar de cantar 2 hinos. Esses 2 hinos são hinos assim prediletos do Sinésio. Um só rebanho, que é o que Deus quer que nós sejamos. Um só rebanho, um só pastor. E o outro é a maravilhosa graça do Senhor Jesus na nossa vida. Amém? É
Uma boa noite a todos. Declaro encerrado a presente sessão. Deus abençoe e levam todos em paz.